Nesse vídeo nós vamos conversar sobre os erros que a falsa magra acaba cometendo. Eu tenho certeza que você não vai escapar desse vídeo. Em algum dos pontos aqui que eu vou comentar que é errado, você vai cair nele, principalmente se você tem essa característica, ele tem o percentual de gordura um pouquinho mais alto, mesmo que quando você esteja de roupa assim, pareça que seja magrinha, mas fica aquela barriguinha, parece que falta tônus muscular. Então fica comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai fazer sentido para você. Já de antemão eu sempre gosto de comentar isso, que há de haver o respeito com as magrinhas também, porque sempre tem aquela pessoa que fala, para que fazer dieta se você já é magra? Ou às vezes a pessoa fala, abre aspas, né? Para você é fácil, você já é magra, e não é. É aquela história, a loira às vezes quer ficar morena, a morena quer ficar loira, o cara que é magro quer ficar grande, o cara que quer grande quer ficar magro. Então todas as faixas precisam ser respeitadas, inclusive eu acredito e eu tenho absoluta certeza que para a pessoa ganhar massa muscular é muito mais difícil do que emagrecer. Porque hoje em dia, com as canetas emagrecedoras que temos aí, não está incomum você ver a pessoa perder 10 quilos no mês, 15 quilos no mês, a depender do sobrepeso e obesidade que ela esteja, né? Agora, para magrinha, mas jamais, você nunca vai ver ela ganhar ali 10 quilos em um mês. Não vai. Então, quando nós falamos de emagrecimento, é mais simples. De certa forma, eu preciso arrumar o comportamento alimentar dessa pessoa e também preciso, de certa forma, ajustar a dieta para que ela siga, né? O comportamento para a dieta. Já na falsa magra, além da redução do percentual de gordura, nós temos que ter o desenvolvimento muscular, que por vezes, se não tiver a capacidade genética, ou não tiver um bom treino, não tiver boa noite de sono, ou não tiver com todo o equilíbrio hormonal, se tiver com todas as vitaminas, minerais, tudo ajustadinho, a dificuldade é muito maior. E talvez você ainda não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e eu estou aqui quase todos os dias compartilhando conteúdo com você. Meu foco principal são as mulheres entre 30 anos ali e normalmente o que eu mais falo aqui é sobre a magra, sobre a que está em desenvolvimento muscular, então seja muito bem-vinda. Se você em algum momento desse vídeo se sentir confortável e falar, pô Dani, fez sentido para mim? Considere se inscrever e já deixa o like da confiança. O que é o like da confiança? Deixa o like agora, exatamente agora. Eu consigo ver o número de likes nesse momento. Então deixa o like exatamente agora. E se no final do vídeo não fez sentido, pô, pode dar dislike, tira o like sem problema nenhum. Mas para não esquecer, deixa o like da confiança. E vamos lá, qual que é a característica dessa mulher, né? Como eu falei, sempre que eu estiver olhando para o lado aqui é que eu estou olhando meus bullet points. Bem, a falsa magra, ela de fato tem uma aparência magra, só que ela tem pouca musculatura, ela tem alto percentual de gordura e por vezes acaba aparecendo mais flacidez e celulite. Mas na verdade, essa flacidez e essa celulite, por vezes, é por falta de densidade muscular. Então, como é que a gente trata um pouquinho daquela pele mais mole ou até mesmo aquela celulitezinha que aparece na falsa magra? Desenvolvendo massa muscular. E olha só que interessante, aonde que tem mais celulite na mulher, como um todo, normalmente é na região entre posterior e glúteo, naquela região da bananinha ali. E ali, olha só que interessante, você só consegue acessar aquela região uma vez que você consegue ter um treino efetivo que consiga ter tensão muscular naquela região. Por isso que para a falsa magra é muito difícil chegar a ter resultado, porque eu preciso que o treino dela seja excelente. E por vezes a falsa magra traz uma característica de ectomorfo. O que é ectomorfo? Aquela pessoa que tem o biotipo mais magrinho. Então o ombro é mais estreitinho, a completude óssea, né? Então as extremidades ósseas são mais longilíneas, mais alongadas. E por que isso atrapalha a gente? Porque na hora do desenvolvimento do treinamento, ela por vezes tem limitações. Vou dar um exemplo, então a mulher um pouquinho mais alta, 1,70 m ali, às vezes está um pouquinho mais alta, mas na média de 1,70 m, cara, para ela fazer um afundo, para ela fazer um agachamento, é completamente difícil. Para ela fazer o búlgaro, então, que é um dos exercícios que mais ativa essa região onde eu falei da celulite, é mais difícil ainda. Mas vamos lá, né? Os erros comuns, né?
e como a gente faz para resolver eles? O primeiro ponto é que as meninas, por vezes, nesse caso, acabam tratando a proteína como normal e tipo assim, à vontade, é o que eu quero dizer, né? A pessoa acha que pode comer proteína à vontade. Então, às vezes, ela acaba beliscando mais, ela acaba... Um exemplo, né? Principalmente se for um sushi ali, se for uma comida japonesa, ela acha que não dá nada. E quando isso acontece, o excesso calórico vem para cima. Só que veja, lembra que a gente estava conversando? Por isso que eu dei a introdução da parte do treino. Que a proteína ela é importante, mas nós temos um número para chegar com ela. Em média, nesse caso dessa mulher em específico, eu trabalharia entre 1,5 e 1,6 gramas de proteína por quilo corporal. Por quê? Porque eu preciso dar espaço para o carboidrato na alimentação dessa mulher. Então, além do beliscar, além do comer em demasia, vai num churrasco e fala, sou magra mesmo, vou comer, ou vai num sushi lá e acaba comendo até um pouquinho a mais, porque é gostosinho, joga um shoyu, fica mais retida. Bem, a gente tira o espaço, porque dá mais saciedade, a gente tira o espaço dos carboidratos. E o carboidrato, junto com o treino de intensidade adequada, faz com que você tenha uma capacidade de estoque de glicogênio muscular. E lembra que eu falei da questão da celulite e da flacidez. Então, além da redução, imagina que isso daqui é o seu músculo e isso daqui é sua pele. E entre a pele e o músculo, temos aqui a gordura e a água, certo? E aí, para a gente encostar essa pele no músculo, a gente precisa da redução do percentual de gordura. Mas se eu comer, por exemplo, carboidratos bons, de maneira adequada e tudo mais, com uma intensidade adequada no treinamento, em vez de eu só cortar comida, a pele diminuir pela redução, o grupo muscular diminuir, não, eu diminuo a pele, só que com carboidrato na medida adequada, eu encho esse músculo e se eu encostar a pele no músculo, começa a aparecer então a nossa definição muscular. Veja como é tudo muito conectado. Por isso que eu fiz a educação física e a nutrição, né? Porque eu não consigo falar de dieta sem treino, eu não consigo falar de treino sem dieta. As duas coisas, para mim, elas são extremamente conectadas. Bem, e como a gente precisa resolver? Obviamente, controla ali a quantidade de proteínas e ajuste a quantidade de carboidratos para você. Tem vários e vários vídeos aqui que eu acabo falando da quantidade de carboidratos, né? Outro ponto que eu acho que sempre quando eu vou fazer um vídeo, por isso que os vídeos acabam de certa forma se tornando autênticos, eu acabo lembrando de várias pacientes que eu tenho e aí eu vou pegando os erros delas e como eu fiz para consertá-los, né? Então, outro erro que eu vejo muito comum, não só no emagrecimento, ou melhor, não só na falsa magra, mas sim no emagrecimento como um todo, é que acabam dando muita oportunidade para essas receitinhas fitness, que por vezes de fitness não tem nada. Deixa eu dar um exemplo bem rápido agora, né, cara? Eu lembro que na minha primeira competição de fisiculturismo, né, na minha primeira competição lá em 2021, 2022, a gente tinha acabado de ter o nosso bebê e a minha esposa estava naquele rolê, se voltava a trabalhar na empresa ou se ficaria em casa, e ela começou a fazer, ela gosta muito de fazer chocolate e tal, e ela fazia um chocolate fitness. Então, por mais que fosse um chocolate mais amargo, fosse uma pasta de amendoim ali, colocasse nozes e tudo mais, cara, a ideia era ser um chocolate fitness, mas, cara, de fitness não tinha nada. Acho que um negocinho desse tamanho assim deveria ter ali, em média, umas 500 calorias. Se você for pensar em 500 calorias, é mais ou menos, vou chutar alto aqui, mais 150 de arroz, 100 de feijão e 200 de frango. Mais ou menos isso daria uma média de 500 calorias ali no prato de um paciente. Aí você vai lá e, não, é um chocolatinho fitness. Cara, de fitness não tem nada. Você vai pegar uma barrinha de não sei o que. Cara, tem 200 calorias. Você facilmente converteria aquilo em outro alimento que traga mais saciedade, que traga mais densidade para o teu físico. Então esse é um erro muito comum, cara. Inclusive, esses tempos atrás fui na casa de uma colega e ela a vida inteira quer emagrecer, né? Só fazendo uma conjectura aqui. E aí eu lembro que, eu sou o nutri dela, ela usa a caneta emagrecedora, o médico dela é uma indicação minha, que é um médico parceiro meu de anos ali. E aí eu lembro que eu cheguei lá, acho que ela comprou aqueles livrinhos de receita, sei lá, 1001 receita fitness. E aí eu olhei pra ela assim e falei, amiga,
o que que seu Nutri come? E eu comendo na frente dela. Ela falou, comida normal, arroz, feijão e tal. Daí eu falei, o que que sua personal atual come? Comida normal. Aí ela tinha uma outra personal que ela adorava, mas daí a menina trocou de cidade. O que que a outra personal lá come? Ela come normal. Eu falei, então, abençoada, não inventa, cara. Você vai ficar inventando essas receitinhas, na grande maioria das vezes não dá certo. Exceto quando a menina já tá num físico mais legal, quando ela já aprendeu a comer melhor, quando ela tem um nível de saciedade maior. Então eu tenho pacientes que eu libero várias receitinhas para elas, mas elas vão ali como um tiquinho e nossa, tá feliz e tal. Não é o caso da grande maioria. Então esse é um erro que eu vejo que é muito comum. Inclusive, para a falsa magra, também existe ao contrário, que é achar que comer bem pouquinho assim é a solução. Lembre-se, tudo vai numa estrutura de desenvolvimento muscular junto com glicogênio muscular para você ter mais tônus muscular. Normalmente na falsa magra, que o percentual de gordura está alto, eu não trabalho diretamente para a redução do percentual de gordura, porque se ela se estabilizar no consumo calórico dela, automaticamente o percentual de gordura vai baixar. Então eu preciso ter uma quantidade de carb de um treino que faça ela ter esse desenvolvimento muscular e assim tirar aquela sensação de falsa magra e começar a ter mais contorno muscular, mais tônus muscular. Então comer pouco, cara, nem sempre é bom. Eu tenho uma paciente, se vocês olharem no Instagram, ela me marca com frequência, uma paciente que está comigo há anos e muito tempo mesmo. E aí você vai olhar assim, cara, físico bonitinho, ela traz já aquele aspecto mais de um físico mais, a gente chama de slim, né? Shape slim. E cara, quando ela chegou aqui, ela tinha lá 19%, hoje ela fica em 15% ali, né? Ela tinha mais até, uns 20 e poucos por cento, e hoje está ali com seus 15, 14. Inclusive a ginecologista dela sempre me enche o saco por causa disso, achando que é culpa minha, mas não, é culpa dela, ela que não quer comer mais. Mas ela já comia muito pouco, ela já comia saudável, mas nunca tinha resultado. Entende? Então, hoje a minha briga com ela é para fazer ela comer mais. Toda vez que ela come mais, ela fica mais definidinha, ela me agradece, mas daí dá um surto na cabeça dela, ela quer comer menos, né? Então, comer menos nem sempre é a melhor solução, cara. Como é que eu faço na estrutura dos meus pacientes ali, das minhas pacientes? Eu sempre gosto de comentar isso. Dentro da minha consultoria online, eu prescrevo a dieta, o treino e faço acompanhamento semanal. E acompanhamento semanal, obviamente, é um trabalho 100% online. Então será por fotos. Aí a pessoa me manda a foto, me manda o peso, eu consigo observar se estamos indo para o caminho certo ou se estamos tendo que ajustar, fazer outro tipo de ajuste. Mas por que isso daqui é importante? Porque dá pra ver, cara, se o físico você tá comendo menos, você tá ficando mais flat. Coloquei um pouquinho mais de comida, o físico ficou mais contornado, ficou com mais tônus. Coloquei mais comida, começou a aparecer agora um pouquinho mais de retenção. Cara, eu trabalho com isso há muitos anos, eu consigo ter essa percepção por evolução fotográfica tranquila, assim, sem grandes... meu Deus, não é magia não, eu consigo olhar e ver. Trabalho com isso há muitos anos, preparei muitos atletas, fui atleta por um tempo, hoje estou em outras áreas de esporte, mas sei ver isso e dá para observar. Agora, se você vai meio que no escuro, aí você não sabe se está ganhando massa, se você está ganhando gordura, eu sei que é mais complicado mesmo, né? Inclusive, se você quer saber mais como funciona a minha consultoria online, eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição, chama lá, você vai falar com a Paty, que é minha esposa, minha assistente, no meu braço direito, é meus 2 braços. Então manda mensagem lá e para mim vai ser um prazer cuidar de você. Entra lá e vê se serve para você de fato, né? E aí... Como eu falei de várias vezes, cortar o carboidrato não é interessante, ficar horas sem comer porque também gera depressão de glicogênio também não é bom. Treinar fofo é o que me deixa mais irritado, cara. Treinar fofo, meu Deus do céu, agora eu vou ter que abrir meu coração para vocês. O treinar é muito importante. Aí esses dias atrás atendi uma paciente, característica total do que nós estamos falando. 1,73 m, uma mulher mais alta, mais longilínea, muito bonita, se alimenta muito bem, gosta de comer bem. Obviamente faltavam os ajustes pontuais na dieta para dar as próximas coordenadas. E aí ela falou, não, o treino, porque eu sempre me preocupo com o treino é, nossa, minha personal tá me matando.
Aí eu fui lá e beleza, pô, o personal tá matando, é isso aí, né? Deixa eu dar uma olhada lá no treino. Aí quando eu entrei no Instagram, dias depois ali, cara, tava matando de vergonha, velho. Na boa. Sabe, aquele pula, 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 aí agacha e joga o peso pra cima. Na boa, é um exercício legal para qualidade de vida, mas se você quer estética, cara, você vai ter que treinar de verdade, entende? Um fêmur desse tamanho, gigante o fêmur, se não tiver um leg press ali que de fato gere uma boa amplitude, se não tiver uma cadeira extensora que te leve até a falha, se não tiver movimentos ali base que faça com que você tenha a necessidade de uma reconstrução muscular, ou seja, você sinalizou tanto para o teu físico que você precisa melhorar, se você não fizer isso, você ficar fazendo aqueles treinos bonitinho de sala de personal, nada contra a grande maioria dos personagens. Geralmente o personal, quando treina de verdade, tem um físico muito bem desenvolvido, ele vai trazer para esse básico e que de fato faz sentido. Lembra que eu estava falando daquela colega minha lá? Do que ela come e o que ela queria comer e o que a gente come. É o básico. Aí você chega no treino, o treino é o básico. Só que não é um básico, não quer dizer que nesse básico seja simples. Não, por vezes ele tem muita técnica, por vezes ele te leva ao seu limite. Não estou dizendo para você fazer só 3 de 10. 3 de 10 eu sei que ele fica subjetivo. Mas movimentos básicos em cima de intensidade adequada. Se você entrar na minha consultoria, por favor, não espere que eu vou fazer você fazer pula, 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 agacha, 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 flexão, flexão, polichinelo, polichinelo. Pelo amor de Deus, não vai rolar. Se for para fazer, a gente vai fazer do jeito certo. Então, o treino para mim é o que mais pega, né? Pra gente ajustar agora a questão da dieta, que é muito importante você saber, a melhor dieta é aquela que você faz para você. Alguns pacientes acabam, a pessoa não gosta de determinado alimento, mas ele acredita, ela no caso, acredita que dá resultado, então se eu prescrever, ela vai comer. Não vai. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai desistir. Outro ponto interessante que não é só um problema seu, não é um erro seu, que é errar no final de semana. Todo mundo tem essa dificuldade. Com o tempo, você vai aprender alguns pontos da alimentação. Por exemplo, o primeiro ponto é que você come já sendo o seu normal. Dieta é um padrão alimentar. Então, uma vez que você entende que seu novo padrão alimentar é comer saudável, é comer ali proteínas de forma adequada, é comer carboidratos de forma adequada. Quando você entendeu esse teu padrão, fica mais fácil de seguir no final de semana. Mas é fato que a grande maioria tem dificuldade no final de semana. E o que eu percebo? Final de semana a pessoa já acorda mais tarde no sábado ou acorda mais tarde no domingo. Ela já chega cansada da semana e na sexta-feira ela não tem nada programado. Ela vai comer alguma coisa fora ou às vezes já sai do trabalho e já vai se divertir com os colegas ali. Chega sábado, acorda mais atrasado, aí já embola as refeições. Por vezes, sei lá, tem que limpar a casa, tem que ajudar alguma coisa, tem um curso para fazer. Não se programa e vai furando suas refeições, chega de noite, está com fome, vai fazer uma refeição livre, aí no domingo acorda atrasado de novo, já vai comer direto lá no almoço, e chega no almoço, é churrasco, maionese e tal, aí na janta acaba comendo o que sobrou do almoço. Percebe que o final de semana é um problema. Final de semana é um problema. Se você conseguir pular o final de semana, seguir certinho o final de semana, não estou dizendo que tem que ser 100%. Vamos dar um exemplo meu. Nesse final de semana, eu fui lá e comi uma pizza. Maravilha, tava com os amigos, a gente tem um casal de amigos lá que também tem um bebezinho, o Samuel e o Beni lá brincando junto, legal. Tivemos um papo muito divertido ali, conversamos muito bem, tinha uma pizza, socializamos, legal, mas eu não fiz daquele evento uma compulsão e também durante o dia inteiro fui comendo normal, cheguei ali, comi a minha pizza. Como eu treino boxe, treino jiu-jitsu, treino musculação, treino natação, comi muito bem, comi, sei lá, acho que umas 6 fatias de pizza ali, comi legal, cara, acabou. No outro dia, domingo de manhã, tava ali com meu ovinho, meu mamão, tudo certo. Traga esse raciocínio para você, porque esse é um grande diferencial. Logo, a dieta
E lembra que eu falei para você que não adianta só apertar a dieta da falsa magra, porque aí ela vai reduzir glicogênio muscular e ela vai continuar a mesma coisa numa proporção menor. Então a dieta que eu gosto de prescrever para essa paciente é uma dieta normocalórica, ou seja, ou talvez com um pouquinho de déficit calórico só para que tenha espaço para a gente fazer uma refeição livre no final de semana. Bem, o que é uma dieta normocalórica? Dentro da base que ela precisa, entre o comer e o gastar. Em média, ficaria entre 1.500 calorias. Mas lembra que eu falei que eu acompanho a pessoa semana por semana? Porque não é eu, Dani, que falo para você que você tem que comer mais. É o teu físico que diz para mim que você tem que comer mais. Então vamos só supor, começamos com uma dieta de 1.500 calorias. Teu peso continua caindo e o físico não está respondendo, ou está um excesso de treino ou de fato você está numa deficiência de calorias. Então a gente coloca mais comida. Então quem medita a próxima quantidade de comida é o teu corpo. Até a gente ir subindo, aconteceu isso com uma questão de uma paciente que também me procurou para hipertrofia. Então a gente colocou X quantidade de comida, beleza, a menina comeu, tal, passou 3 semanas, subi mais um pouquinho, cara, 100% de gordura a mais, fui colocando, eu sei que no final ela estava comendo umas 2.500 calorias e aconteceu o que seria inevitável, que é o mais difícil quando acontece, que é quando a pessoa não consegue mais comer, quando a mulher já tem que ficar empurrando e tal, aí já se sente desconfortável. Aí nesse caso eu prefiro modular a parte do treinamento. Por isso a importância de ter dieta e treino bem ajustadinho. E pessoal, rapidamente aqui, deixa eu só passar uma coisa para vocês. Aqui embaixo eu deixo alguns produtos da Growth, né? Whey, creatina, ômega 3, o próprio pré-treino, que são suplementos que eu acredito que são base para você poder treinar melhor. Então tem aqui direto do Mercado Livre, que é a loja oficial da Growth. Mas Dani, quero comprar do site? Lá no site você usa o cupom NutriDani. Isso fortalece o canal. Growth, obrigado por ajudar o canal aí também. E dadas essas considerações, espero que tenha feito sentido para você. Agora, se você quer aprender mais sobre dieta, treino e todo esse universo fitness feminino aí, por favor, clica aqui e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!